Oi, pessoal do Canto da Música. Eu sou a cantora Paula Santoro e fui convidada para falar da música Coisa Mais Maior de Grande, do Gonzaguinha. Então, quando eu pesquisei a obra do Gonzaguinha, porque sempre na hora que eu for fazer um disco, eu gosto muito de pesquisar os compositores que eu quero gravar, de preferência toda a obra, né? Ou então, pelo menos até eu achar alguma música que me toque, que eu queira gravar, que me emocione. Então, quando eu ouvi Coisa Mais Maior de Grande, aquela música não saía da minha cabeça. Isso, para mim, é um parâmetro legal para eu escolher gravar ou não uma música. Quer dizer, uma música ficar na minha cabeça non-stop significa que aquela música me tocou de alguma forma, né? E aí, quando eu comecei a cantar ela, eu entendi que algumas estrofes dela não eram bem o que eu queria dizer. Então, eu escolhi algumas estrofes e cantei apenas essas estrofes, né? E aí foi muito interessante quando a gente foi bolar o arranjo e tal, fazer a pré-produção, porque esse disco foi feito uma pré-produção do disco inteiro, né? Eu e o Rafael Vernet, que é o diretor musical do disco. Quando a gente fez essa pré-produção, assim, eu tive a ideia, na hora, me veio assim uma ideia de ter um tambor de congado nessa música, que essa música não tem isso, né? Mas me deu essa ideia de ter o tambor de congado e aí, claro que eu pensei no Maurício Tizumba, que é um mineiro conhecidíssimo aqui em Belo Horizonte, onde estou agora, por tocar tambor e por ser o grande artista do congado mineiro que divulga o congado para o mundo, né? Então eu pensei no Tizumba, que inclusive é um artista incrível que eu adoro e que eu conheço desde que eu tenho 13 anos de idade. Então, assim, eu posso até dizer que o Tizumba é uma pessoa que me inspirou a fazer música na vida, né? Então, ele é um cara muito importante para mim. Esse disco, ele tem, assim, os convidados que eu chamei e tudo, ele tem essa característica de serem pessoas, assim, que significam muito para mim no sentido pessoal, artístico, né? Então, assim, o Tizumba não poderia faltar nesse disco. Foi ótimo porque eu arrumei um lugar para encaixar ele. E aí, quando a gente foi gravar, o Rafael, né, o Rafael Vernet, que é o pianista e tudo, a gente chamou o Fred Eliodoro no contrabaixo e o Tizumba. Foi só isso. Piano, baixo e tambor de congado. E vocais, né? E aí, nesses vocais, bom, falando do Rafael, voltando, né, que eu não completei, o Rafael pensou em deixar espaços vazios em que a voz pudesse soar, né? Então tem momentos que é só a voz e o tambor, assim, que não tem harmonia, né? E na hora de fazer os vocais, também eu pensei em chamar pessoas que eu gostasse, que tivessem a ver com a minha história. Então eu chamei o pessoal do grupo vocal Nós e Voz e, coincidentemente, a grande mestra Francesca Della Mônica estava, né, em Belo Horizonte dando um curso, que é a minha mestra, assim, uma das minhas mestras, né, entre outros e outras mestras e mestres. E ela é incrível, assim, e ela participou desse coro. Então, para mim, é muito legal ter o pessoal do Nós e Voz, né? Então, assim, a Claudinha Assunção, que também é uma amiga que estava aqui, eu fui chamando amigos para fazer o coro, né? Esse eu, tum, 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 eu, né? Então, foi muito legal gravar a música, né? E depois eu achei que a música tinha um recado tão importante, que ela passava um recado tão importante, que eu tinha que fazer um clipe dela. Então, eu fiz um clipe dela, porque para mim ela tem um significado assim, que é, né, enquanto eu acreditar que a pessoa é a coisa mais maior de grande, enquanto eu acreditar que a força da pessoa pode transformar qualquer coisa, que qualquer pessoa tem uma força interna que é capaz de transformar o mundo, né? Um mundo em torno dela, pelo menos, né? Dessa pessoa, de cada pessoa. Então, no clipe eu faço é quase um renascimento, né? Na hora do clipe eu tô no útero, tem um totem do lado desse útero feito de cipó trançado, que representa minha mãe, e tem um caminho de árvores deitadas assim no chão que tem os galhos que parecem uns obstáculos, né? Então eu
renasço, né? Renasço, que eu já estou nascido, então eu renasço, ando por esses galhos todos e depois uma segunda parte do clipe, né? Significando que a vida me ensinou e as dificuldades da vida acabam fazendo a gente aprender, né? Sempre, né? Na verdade, eu nunca aprendi assim com momentos felizes. Sempre a gente aprende com momentos mais tristes, assim. Pelo menos no meu caso, é onde eu aprendo mais é quando eu tenho algum problema ou quando eu tenho um momento que não é tão bom, que aí você tem que aprender a se superar e continuar, né? E seguir a vida. Então, é muito incrível o clipe que está na internet, no meu canal lá, Paula Santoro Oficial, canal do YouTube, para quem quiser ver. E aí, numa segunda parte do clipe, eu vou para um lugar amplo, alto, com uma pedra imensa, que é em Lavras Novas, né, esse lugar, e eu fico dançando em cima da pedra, como se eu me libertasse, como se eu achasse a minha força, o meu feminino, né, a dança, tudo isso que evoca uma coisa de libertação e tal. Então, foi muito incrível, tanto gravar a música quanto gravar o clipe. Eu agradeço muito ao Gonzaguinha, né, esse grande compositor, incrível compositor. E aos músicos maravilhosos, os diretores, enfim. Né, aí vocês vão ver na ficha técnica lá. Foi um barato. Então, coisa mais maior de grande. Ouçam e vejam o clipe.